A graça e a paz, irmãos, nós vamos ler a palavra do Senhor lá no livro de Marcos, no capítulo 10, do versículo 46 ao 52. Diz assim o texto: Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Jericó quando ele estava saindo da cidade. Com os discípulos e uma grande multidão, encontrou um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. O cego estava sentado na beira do caminho, pedindo esmola. Quando viu alguém dizer que era Jesus de Nazaré que estava passando, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem pena de mim. Muitas pessoas o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tenha pena de mim. Então Jesus parou e disse: Chamem o cego. Eles chamaram e lhe disseram: Coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Então Bartimeu jogou a sua capa para um lado, levantou-se depressa e foi até o lugar onde Jesus estava. O que é que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. Mestre, eu quero ver de novo, respondeu ele. Vá, você está curado porque teve fé, afirmou Jesus. No mesmo instante, Bartimeu começou a ver de novo e foi seguindo Jesus pelo caminho. Meus irmãos, eu quero aqui estar refletindo com vocês essa passagem muito importante para a gente tirar algumas lições sobre a vida de Bartimeu e sobre o que Jesus fez e transformou a sua vida. Nós podemos ver que em Jericó existia a cidade nova e a cidade velha. Então Mateus e Marcos vai dizer que Jesus curou o cego saindo de Jericó. E Lucas vai dizer que o cego foi curado quando Jesus entrou em Jericó. Na verdade, na entrada e na saída dessa cidade, havia ali um caminho a percorrer, do velho para a nova Jericó. E ali que se encontrava o mendigo, ali que se encontrava Bartimeu. Haviam dois cegos, na verdade, porque Mateus vai relatar dois cegos, mas o mais importante aqui no livro de Marcos é nós enfatizarmos que Jesus falou sobre, que o Evangelho de Marcos fala sobre Bartimeu. E nós vemos características desse cego, que estava à beira do caminho, desprezado pela sociedade, desprezado pelas pessoas, que muitas vezes nós vemos na rua, que estão desprezados muitas vezes por nós. Nós passamos, vamos e voltamos e vemos as mesmas pessoas e muitas vezes nem notamos que elas estão ali. É o que acontecia com aquele povo religioso, muitas vezes, que entrando na cidade de Jericó, da cidade velha para a cidade nova, via esse cego e, na verdade, acostumava ver ele mendigando o pão e não tomavam conhecimento, entravam e saíam da cidade. Mas, quando este cego viu e ouviu dizer que Jesus iria passar por ali, ele cria uma expectativa no seu coração. Então a primeira coisa que nós podemos aprender com este cego é que ele criou uma expectativa, um coração que esperava por um milagre, porque era a grande esperança dele que Jesus poderia fazer esse milagre. A primeira coisa, então, é a expectativa. Muitas vezes nós não criamos expectativa no nosso coração. Nós não temos expectativa nenhuma de vida. Não acreditamos mais que algo possa mudar o nosso viver. Então nós desprezamos, nós não criamos expectativa dentro do nosso coração. E esse cego teve. A segunda coisa que nós podemos aprender
é a iniciativa dele, é de Bartimeu. Ele teve iniciativa. Quando viu sobre Jesus, ele tomou iniciativa. Ele não ficou calado. Ele procurou saber aonde estava Jesus. Que Jesus iria passar, então ele começou a criar no coração dele uma iniciativa, uma atitude no seu coração. Quantas vezes nós não temos iniciativa nenhuma? Nós ficamos presos nas nossas condições desfavoráveis e não criamos iniciativa no nosso coração. Meus queridos, a terceira coisa que nós podemos aprender aqui com esse cego é que ele teve coragem. Quando aquela multidão mandou ele calar a boca, ele mais que gritava, ele gritava alto, suplicando, clamando, e ele dizia: Jesus Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu fico a perceber aqui que enquanto mais o povo mandava: olha, fica quieto, Bartimeu, fica quieto, não fica incomodando, ninguém vai te ouvir. Mas ele clamava, ele cria e ele gritava, porque ele já tinha ouvido falar que Jesus já tinha operado milagres, porque só dele dizer filho de Davi, ele já sabia da história do Messias que viria ao mundo. E naquele momento, então, ele tinha aquela esperança naquele homem que poderia mudar a sua história. Em Apocalipse 22:8 diz que os medrosos não herdarão o reino de Deus. Então a coragem é muito importante. Nós, como cristãos, e aqueles que ainda não creem em Jesus, têm que ter coragem, há de ter coragem de dizer não a algumas coisas que estão acontecendo na sua vida e no seu viver. Esse homem teve a coragem de dizer: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Uma quarta coisa que nós podemos tirar de lição desses versículos é a disposição que esse cego teve. Muitas pessoas chegaram para ele quando Jesus parou e o chamou. Muitas pessoas então disseram: olha, tenha bom ânimo, o mestre te chama. Depois que o mestre chamou, eles disseram isso: tenha bom ânimo. Horas, aquele homem, ele já estava animado mais do que todos eles. Por que ele estava animado? Porque ele sabia que aquele homem era o único que poderia mudar a sua história. Então ele se animou naquele momento. Ele nunca teve um ânimo tão grande, tão forte como ele teve naquela ocasião. Eu fico vendo essa história e como muitas vezes nós desanimamos na nossa caminhada e jornada cristã. E nós precisamos buscar o ânimo que teve o cego de Jericó, que teve Bartimeu naquele momento. Um ânimo que vem lá do fundo da alma, do coração, sabendo que o único que pode mudar a nossa história é o Senhor Jesus Cristo, que pode mudar a nossa vida e que pode também transformar as nossas lutas e tribulações em vitórias. Esse homem então teve disposição, ânimo, estava disposto a ser transformado pelo Mestre. E para a gente assim parar aqui na história de Bartimeu em si, ele teve fé. Ora, ele creu em Jesus. Ele creu que Jesus era o filho de Davi, que Jesus era o Messias, que Jesus podia transformar sua vida, que Jesus poderia fazer aquele milagre. É o único que poderia fazer aquele milagre de ele voltar a ver. Tanto é que Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? E ele disse que queria voltar a ver. Nós podemos analisar aqui um fato muito curioso. Jesus sabia o que ele queria.
Mas Jesus quis ter um relacionamento com Bartimeu. Quando ele pergunta: o que queres que eu te faça? Muitas vezes Jesus diz para nós, nas nossas orações, nas nossas angústias, no nosso clamor: o que queres que eu te faça? Porque Ele quer ter um relacionamento conosco. Para nós, então, falarmos a Ele: olha, eu quero que o Senhor realize um milagre na minha vida nessa área, na área A, B, C ou D. Jesus quer esse relacionamento conosco. Ele sabe o que nós vamos falar, Ele sabe o que nós vamos clamar, mas Ele quer ouvir do nosso coração, da nossa alma, aquilo que nós pretendemos e a fé que nós temos nele. Agora quero falar um pouco sobre Jesus. Irmãos, Jesus então estava chegando com aquela grande multidão. O texto diz que era um povo enorme, porque era uma numerosa multidão. Não era só uma multidão, era uma numerosa multidão. E Jesus chega pressionado por todos, por milagres, pelo pão que ele poderia dar, pelas coisas que ele poderia conceder. Nós podemos analisar que Jesus estava naquele momento indo já em viagem para Jerusalém, que ficava a 25 quilômetros de Jericó, para ser crucificado, para se entregar. E ele então entra na cidade, junto com essa multidão. E ele ouve o clamor de Bartimeu. E as pessoas tentavam pressioná-lo para não ouvir Bartimeu, para não ser incomodado por Bartimeu. E ele então não cede à pressão. É a primeira coisa que eu aprendo aqui. Jesus, ele não cedeu à pressão, porque para ele o mais importante são as pessoas e não as coisas. São gente e não a matéria. Então Jesus ouve o clamor de Bartimeu. E ele então, naquele momento, para e chama Bartimeu. Manda Bartimeu vir até ele. Eu imagino as pessoas levantando Bartimeu para chegar até o mestre. Ele diz que joga a capa fora. Bartimeu jogou e veio até ele. Então a primeira coisa que eu aprendo: Jesus não cedeu à pressão, se importando com pessoas. É a segunda coisa que eu aprendo: a importância que ele deu para aquele homem que era desprezado pela sociedade, por todos. E Jesus, o grande Salvador e Senhor, e Jesus queria se entregar por nós, morrer naquela cruz. O Deus encarnado se importou com a vida de um miserável pecador, de um miserável cego que estava ali à porta pedindo esmola. Impressionante isso. Impressionante, porque nós devemos aprender com Jesus que nós devemos dar importância a todas as pessoas e saber que o nosso Deus tem um milagre para cada um de nós. Hoje Jesus, ele opera grandes maravilhas ainda, porque ele é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. Mas o maior de todos os milagres que Jesus realiza é dar vida e vista às pessoas cegas, não só fisicamente, mas principalmente espiritualmente. Aquele cego de Jericó, ele estava cego, mas ele estava vendo pelos olhos da fé. E que nós possamos estar olhando pelos olhos da fé. Amém? Nós vamos orar. Senhor, nos abençoa, que nós possamos, através dessa palavra, aprender com o cego de Jericó, Bartimeu, e aprender contigo, Senhor, para darmos importância às pessoas e não a coisas, e para enxergarmos com os nossos olhos espirituais. Em nome de Cristo Jesus eu oro. Amém.